Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um pós-jogo do canal Caute Brasil. Hoje estamos aqui para falar de Itália e Espanha, 1-1 no tempo normal, mas a Itália venceu nos pênaltis. E hoje nós temos um convidado muito ilustre, o Ian Perissé, que fazia análise no Twitter. Antigamente o perfil dele era o Setor 12, agora é um perfil um pouco mais pessoal. E passar aqui a palavra para o nosso convidado se apresentar um pouco. Acho que meu amigo Osório já me antecipou, né? Já me apresentou, tem uma conta lá no Twitter. É um prazer vir aqui falar sobre esse jogo, grande jogo entre Itália e Espanha. Se puderem, sigam lá, né? @IanPerici, que tá aqui embaixo, inclusive. E vamos lá, vamos falar desse jogo aí. Era uma partida que a gente tinha uma expectativa condicionada em relação à seleção espanhola e o que era a seleção italiana, de um jogo um pouco mais franco. Claro que a Itália prioritariamente ter menos a bola que a seleção espanhola. É um time que tem a bola por 80%, 70% do tempo. E acabou que, salvo alguns minutos iniciais, o cenário que nós vimos foi de maior controle da seleção espanhola. Eles que vieram com a formação um pouco diferente, sem o Morata, com um ataque com falso 9, um ataque mais leve e naturalmente buscando ter mais controle. E Ian, o que você achou dessa alteração? O que você acha que de que forma isso condicionou essa partida? Eu acho que a intenção que o Luiz Henrique teve é de sobrecarregar mais o meio, conseguir um maior controle no meio de campo. Eu acho que foi uma boa ideia, deu certo de certa forma, né? A Espanha teve muito controle, sobrecarregou bastante, principalmente no primeiro tempo, o trio Jorginho, Barella e Verratti. Mas a Espanha esbarrou no seu principal problema, que ainda é a questão da finalização, né? E o Oyarzabal, me perdoe se eu não estiver falando a pronúncia correta, ele perdeu duas chances claras, né? Aliás, não dá pra dizer que perdeu, né? Mas podemos dizer que perdeu, né? Uma que ele não conseguiu dominar direito e a outra que ele furou, vamos dizer assim, né? Passou pela bola, não conseguiu cabecear. E é um problema que o Morata também às vezes é criticado por isso, mas enfim, a intenção principal do Luiz Henrique até conseguiu ser bem executada, né? Que era de trazer um falso 9, vamos dizer assim, um homem para dar uma sobrecarga no meio de campo, vir apoiar mais, sair mais da posição enfim, criar uma superioridade no meio. E é interessante falar que a Itália até tenta nos minutos iniciais ser mais pressionante, tenta retomar em zonas mais avançadas. A questão é que a seleção espanhola sempre saía muito bem dessa pressão, principalmente a partir do Busquets, ele que tem uma capacidade incrível de se desvencilhar desse tipo de marcação e de achar jogo entre linhas. E nisso você ter talvez jogadores como Dani Olmo, como o Oyarzabal, que aparecia eventualmente naquele setor, era bastante perigoso e forçava bastante tanto o Bonucci quanto eventualmente o Chiellini a deixar sua zona e ir combater. E isso poderia ser potencialmente perigoso com a infiltração de um ponta ou mesmo de outro meio campista. Mas acabou que foi um primeiro tempo que não teve tantas oportunidades. Apesar disso, a Itália ainda teve uma boa chance, uma bola enfiada para o Emerson, aliás, uma bola enfiada para o Emerson em profundidade. Ele acha o Barella, mas ele acaba não conseguindo finalizar. E o empate se manteve, mas não seria nenhum absurdo dizer que a Espanha poderia sair como vencedora daquele primeiro tempo. Sim. Não, partidaço do Dani Olmo, né? Muito presente ali no meio, nas costas do volante. Partidaço, é uma pena que ele... Quer dizer, pro Caute Brasil não foi uma pena, né? Mas talvez uma pena por ele, pela partida que ele fez, ele ter perdido aquele pênalti, né? Enfim, a Espanha também conseguiu criar bastante, conseguiu criar muitas situações a partir da pressão alta que fez, né? A marcação alta que fez. A Itália estava quebrando muito na saída de bola, perdeu muitas bolas ali, a Espanha conseguiu roubar bastante a partir dali. Isso, aliás, foi uma boa
um bom indício, né, um bom começo de pressão da Espanha para conseguir colocar a Itália para trás, né, para conseguir iniciar um controle de jogo a partir dali. Não, eu acho interessante falar, a seleção espanhola condicionava muito o jogo em relação aos dois zagueiros. Deixava a Itália sair até um pouco mais com o Chiellini, e já o Bonucci era muito mais pressionado. E ele, por mais que ele tentasse essa bola longa, aí ainda tinha uma questão em que a Espanha executava muito bem a linha de impedimento, conforme deixava os atacantes fora de jogo. E quando não era isso, era o goleiro Unai Simon saindo como líbero. O Unai Simon também foi muito bem protegendo ali as costas da defesa. A questão é que quando ele falhou, quase que se tem talvez a melhor oportunidade do jogo. E aí no segundo tempo a gente tem uma situação em que, como a Itália tinha dificuldades de lidar com o Sérgio Busquets, passou a ter um encaixe individual do Immobile naquele jogador. E se você traz o seu centroavante para pressionar, normalmente os zagueiros tendem a ter mais tempo com bola, os jogadores de defesa. E isso forçou a Itália a assumir uma postura bem mais de bloco baixo, bem mais de transições. E de certa forma conseguiu diminuir muito o impacto do Busquets no jogo. E a partir de uma transição marcar 1-0, abrir 1-0 com o Federico Chiesa. Só que é um cenário complicado. Você passa muito tempo se defendendo contra uma equipe habilidosa e que vai gerar jogo entre linhas, vai tentar criar chances a maior parte do tempo. E nesse contexto começou a pesar a parte física. Você via o Barella esgotado, você via o Verratti esgotado, o próprio Immobile que saiu, o Insigne que também saiu. Mas talvez o determinante tenha sido a mexida para a entrada do Morata. O que você achou da partida do Morata? O que você achou do segundo tempo, Ismael, Ian? O Morata, ele mostrou que ele calou um pouco a boca até o pênalti que ele foi bater, né? Eu não acredito que ele seja um grande jogador, tanto no geral, mas principalmente apoiando, né? Fazendo. Porque a gente tinha um falso 9 com muita presença ali do Dani Olmo, né? Pelas costas do volante. A gente troca, coloca o Morata, o Dani Olmo partindo, né, mais da esquerda, se eu não me engano. E o Morata não é um grande jogador dando apoio, mas ele consegue dar bons apoios e o gol nasce exatamente disso, né? Ele sai da posição, consegue tabelar ali com o Dani Olmo e consegue finalizar, sair na cara do gol e finalizar bem. O Morata, o segundo tempo dele eu achei muito interessante, né? Mas, enfim, ele pecou no pênalti também, bateu um pênalti muito mal, meia altura, fraco. Mas com bola rolando eu gostei do que ele fez. E acho que é curioso falar que, sim, durante essa Euro, um dos grandes destaques foi o Jorginho, muito também, não só pelo que ele faz com bola, mas pelas capacidades defensivas. E é uma bola que entra nas costas exatamente do Jorginho, talvez já mostrando um pouco da questão do desgaste físico que a Itália vinha tendo naquele momento. E a gente teve uma prorrogação em que, por mais que tivessem tido algumas substituições, aquele cenário de posse espanhola se mantém, mas não se consegue criar muitas oportunidades. A gente tem uma bela atuação de Bonucci, Chiellini, defendendo a área. E aí, nos pênaltis, logo o início foi meio complicado. Você pensa, o Locatelli perdeu e a situação psicológica vai pesar. Mas o que aconteceu foi que, com o erro do Dani Olmo em seguida, isso meio que se igualou. E a Itália acabou sendo bem confiante nas cobranças de pênalti. Bonucci, que você poderia desconfiar, o zagueiro vai meter uma porrada e não, bateu tranquilo, com categoria. O Bernardeschi, que é um jogador que é contestado, a torcida do clube dele não gosta. E bateu muito bem, bateu muito bem. E aí acaba brilhando a estrela do Donnarumma, defendendo o pênalti do Morata.
O Jorginho também fecha muito. Jorginho, batedor oficial, né? Bateu com muita categoria, tirando o Unai Simon. E aí, a gente tem a classificação. Provavelmente o adversário que vem a seguir, dentre Inglaterra e Dinamarca. Mas uma coisa que tem em comum entre essas duas equipes, se é que dá para falar isso, é a questão da linha de 5. Isso pode ser significar de forma importante diminuir o impacto dos jogadores de lado de campo, já que já se perdeu o Spinazzola e o Federico Chiesa a gente sabe que é um jogador que depende de espaço. E aí, qual perspectiva você vê essa possível final, a questão do favoritismo em relação aos dois adversários? Quais destaques você acredita que dá para trazer, Ian? Eu acho que... Vamos lá, vamos pegar a Inglaterra, primeiramente, ela fez um... Eu acredito que a Inglaterra fez uma Euro abaixo, né, principalmente do que ela tem, mas abaixo no geral mesmo. Ela não passou na fase de grupo sem convencer. Se eu não me engano, inclusive ainda com linha de 4, né, nos primeiros jogos, depois ela muda para a linha de 5. Contra... não estou me lembrando nas oitavas de final que ela enfrentou, mas ela fez um jogo um pouco melhor, sabe? E, enfim, contra a Alemanha, eu perdi aqui. Contra a Alemanha fez um jogo um pouco melhor, mas eu acredito que a Itália vai ser favorita tanto contra a Dinamarca quanto contra a Inglaterra. A Inglaterra ainda tem alguns problemas, principalmente de construção, né? E eu acredito que a Itália, mesmo fazendo uma partida, para mim, abaixo contra a Espanha, ela mostrou ser bastante decisiva. E o que eu acho fundamental num jogo eliminatório, né? Principalmente final, né? São 90 minutos e quem tiver melhor ali, quem aproveitar melhor as chances naquele jogo, sai na frente. E a Dinamarca, alguns dizem que é a zebra, mas para mim a Dinamarca é uma das grandes campanhas da Euro, desde a fase de grupos, que a gente já vê isso. Acho que a mudança para a linha de 5 foi fundamental, sabe? Mas na linha de 4 já vinha tendo boas atuações, mas na linha de 5 muito bem contra a Bélgica, principalmente, né? Com grandes atuações do Kjaer, do Højbjerg. E a Dinamarca vai fazer alguma frente para a Inglaterra. Eu acredito que a Inglaterra seja favorita por ter um 11 mais qualificado, né? Você tem jogadores como Harry Kane, que faz uma temporada absurda. Mas a Dinamarca vai fazer frente e eu não duvidaria dela enfrentar a Itália na final. Sim, sim. Me parece que são duas equipes sólidas defensivamente. Acho que tem jogadores de um nível muito alto. O pessoal pode até dizer, mas a Dinamarca são jogadores com menos nome, com um perfil mais baixo. E a Itália tem muitos jogadores que muita gente talvez não conheça ou pelo menos não acompanhe devidamente. E quando a gente olha, por exemplo, pro Kjaer, que a gente citou, ele foi talvez um dos melhores zagueiros da Série A, certamente um dos 5 melhores, teve muito destaque no Milan, inclusive à frente... Ficou muita dificuldade ao Lukaku contra a Bélgica também, jogou ali já com linha de 3, né, e ele encaixou no Lukaku e, cara, o Lukaku não jogou no primeiro tempo contra a Dinamarca. Sim. E estamos falando de Lukaku, né, que é um dos melhores centroavantes do mundo hoje. Sim, sim. E o próprio Højbjerg, que foi um grande destaque da equipe do Tottenham essa temporada. Não foi a melhor temporada do Tottenham, mas ele foi bastante destacado. Então acho que é uma seleção que não se pode descartar, não se pode olhar com olhares de desconfiança. É um time forte e já se provou apto a estar aqui. Mas quando a gente fala de Inglaterra, a gente fala de jogadores de um nível técnico individual muito alto. Harry Kane, tipo assim, você pode discutir hoje talvez entre o próprio Lukaku, Harry Kane e Lewandowski. Um dos três é o melhor centroavante do mundo. Acho que não colocaria nenhum outro à frente desses hoje. O próprio Sancho, que por mais que não viesse sendo utilizado, entrou e a gente sabe das capacidades técnicas que ele tem.
e é um dos melhores jovens do mundo. E por que não o Sterling? O ataque inglês é muito forte, e o Sterling, que para muita gente é o patinho feio, não seria nenhum absurdo de ser colocado como um dos 5 melhores jogadores dessa Eurocopa até aqui. E é uma seleção muito forte. Mas, agora concluindo um pouco, queria o seu parecer hoje sobre 3 destaques positivos da seleção italiana, os 3 melhores jogadores, e aqueles que pesaram negativamente, o que você colocaria como os 3 piores. Eu acho que destaque positivo, eu colocaria os 2 zagueiros, né, Bonucci e Chiellini, e o Chiesa, óbvio, o Chiesa decidiu a partida em uma jogada. Chiesa, aliás, dos 3 gols que ele fez nessa Euro, 2 foram em situações de completa decisão, né? Contra a Áustria, numa prorrogação super complicada, e agora contra a Espanha também não tirou o 0 do placar. Para mim, esses 3 são os destaques positivos. E negativos, eu acredito que o meio deixou um pouco a desejar também. Mas, assim, mais por questão tática até do que atuações individuais ruins, sabe? Foram condicionadas também, né? Por toda a sobrecarga que a Espanha fez ali com o Dani Olmo nas costas do volante. Mas eu acho que são esses meus destaques negativos e positivos. No meu caso, eu concordo quanto ao Chiesa. Acho que eu colocaria como melhor em campo, tendo em vista uma situação de decisão basicamente individual, e a forma que ele se movimenta, a finalização, a forma como ele condiciona aquela finalização do gol, sem ele não seria possível. O Donnarumma, por mais que eu acredite que poderia ter feito melhor no lance do gol do Morata, mas ele defende pênalti, então ele sai como o segundo homem de decisão nessa partida. E eu colocaria Leonardo Bonucci, não só pela forma que estabelecia coberturas, rebatendo dentro da área, mas era basicamente o principal jogador para permitir a Itália sair longo. Era quem trazia mais qualidade para iniciar essas transições da seleção italiana. E como menção negativa, acho que eu colocaria a partida do Emerson Palmieri. Acho que ele peca um pouco defensivamente, e no momento em que a Espanha começa a apostar um pouco mais de cruzamentos, isso até força o Mancini a trocar ele coloca a saída do Espina, aliás, ficou uma diferença bem grande, né, pro Emerson. Sim, aliás, né, sim. O Espina estava num ritmo, estava numa sequência absurda de desempenho. E eu acho que, enfim, o segundo nome que eu teria citado seria o Immobile, por mais que eu acho que ele tenha tido um papel importante de controlar as ações, na verdade, do Sérgio Busquets naquele segundo tempo, mas com a bola ele não vem no momento legal. Novamente não marcou, e eu acho que talvez seja dentre os titulares da seleção italiana quem vem mais destoando. E por fim, Domenico Berardi, acho que entrou para talvez acionar algumas transições, ele teve uma boa oportunidade, acabou perdendo, e acho que ele não foi efetivo no que ele se propôs. Acho que é um grande jogador, acho que o pessoal vem desvalorizando muito, mas também não faz uma grande Eurocopa, não à toa perdeu a vaga ao longo da campanha. E é isso. Você tem algum palpite para Dinamarca e Inglaterra? Olha, eu acho que da Inglaterra, pela questão individual mesmo, a Dinamarca jogou muito bem contra a Bélgica, mas a Bélgica no intervalo entrou com De Bruyne e Hazard e ganhou. Aliás, eu acho que isso pode fazer diferença contra a Dinamarca, que mesmo com uma campanha coletiva muito boa, pode acabar pecando nessa questão individual. Eu acho que a Inglaterra passa, mas a Dinamarca vai dar trabalho. Vamos fazer um pouco melhor aqui. Vamos colocar o seguinte: o seu palpite para a final, caso seja Itália e Dinamarca, e caso seja Itália e Inglaterra.
Eu acho que a Itália é favorita nos dois, né? Vamos ser sinceros. A Itália, pelo nível, mesmo com uma partida baixa contra a Espanha, ela é favorita contra os dois. Mas eu acredito que contra a Inglaterra ela possa sofrer mais, né? Eu acredito que defensivamente a Inglaterra faz uma boa Eurocopa, né, nas transições, principalmente. E só que a Inglaterra tem uma parada que a Dinamarca não tem, né? Que é a questão do desequilíbrio individual, né? Você tem um Sterling, você tem um Harry Kane que podem, enfim, desequilibrar e isso pode pesar um pouco, mas eu acredito que a Itália seja a favorita contra qualquer uma das duas que vier. Eu colocaria dessa forma também, acho que é a favorita contra qualquer uma delas, mas contra a Inglaterra acho que teria um pouco mais de dificuldades. Então, assim, para dar um placar e me arriscar aqui, Itália e Dinamarca, 2-0 Itália, Itália e Inglaterra, 3-2. 3-2. Para dar placar, eu vou dar também, então. Eu acho que Inglaterra e Dinamarca vai ficar no 1-0, aquele 1-0 sofrido, com a final sendo, eu acho que também vai ser bem também de um gol de diferença, talvez 2-1, com dificuldade também, mas it's coming home, é que não para casa, para Roma. Exatamente. Ian, agora para a gente poder se despedir, a gente agradece a sua participação, mandar um último recado. Olha, no improviso mesmo, eu acho que eu acredito que vocês estejam curtindo bastante a Eurocopa e o meu recado é que, cara, vejam essas semifinais, essa final tá acabando, essa Eurocopa tá muito boa, muito boa. Eu decidi acompanhar mais de perto e, cara, não me arrependo de nada, muito boa essa Eurocopa. Sigam meu perfil, sigam o Caute Brasil, sigam o Osório e vamos ver aí quem a Itália pega na final. E é isso, agradeço a sua participação. Concordo, acho que o pessoal tem que desfrutar, acho que essa Eurocopa foi realmente num nível muito alto. E é de certa forma legal voltar a ver os estádios com torcida, a gente entende a situação sanitária pelo mundo, mas a gente sente falta. O futebol depende dessa emoção do público. E que venha uma grande final, e eu espero certamente com vitória da seleção italiana. Ian, muito obrigado, um abraço. Pessoal, esse foi o nosso pós-jogo. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, deixe o like, deixe o comentário e até a próxima.